E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ednei, professor do curso BioRossi. Nessa videoaula a gente vai trabalhar um pouquinho sobre a teoria dos conjuntos e eu separei essa videoaula em duas partes. Nessa primeira a gente vai trabalhar um pouquinho com a parte conceitual, a parte teórica, e depois eu vou mandar para vocês uma segunda parte só de resolução de exercícios envolvendo esses conceitos. Tudo bem? Então vamos começar aqui falando um pouquinho sobre a noção intuitiva de conjunto. O conjunto em si não tem um argumento tão detalhado assim, e eu vou dar aqui uma definição que foi trabalhada pelo Georg Cantor, um matemático alemão que nasceu no Império Russo, mais especificamente em São Petersburgo, e o Georg Cantor foi responsável pela elaboração da moderna teoria dos conjuntos que a gente tem hoje. Então, o Georg Cantor falava o seguinte: um conjunto é todo agrupamento de objetos bem definidos e discerníveis, de nossa compreensão e percepção, conhecidos como elementos desse conjunto. Então a gente vai ver o seguinte: todo conjunto de elementos, cada um desses elementos possui uma característica em comum em relação aos outros. Então você pode agrupar esses elementos de acordo com essa característica que eles têm em comum, ok? Por exemplo, conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros. Cada um desses conjuntos tem propriedades que esses elementos possuem em comum. Vamos seguir então. A gente vai perceber o seguinte: a gente tem algumas formas de representar conjuntos e a gente vai trabalhar aqui com as três principais. Então a gente tem lá a enumeração ou listagem. Quando você enumera ou lista os seus elementos, você tem uma forma de representar esse conjunto. Por exemplo, o conjunto A, conjunto formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5. Conjunto B, conjunto formado pelos elementos A, B, C, D. E o conjunto abaixo, o conjunto N, esse N especial aí, que a gente utiliza para representar o conjunto dos números naturais, começando em 0, depois 1, 2, 3 e assim por diante. Como esse conjunto é infinito, a gente usa reticências para representar a infinitude desse conjunto, ok? Continuando. Uma outra maneira de você representar conjuntos é usando o método da compreensão a partir de uma propriedade comum a esses elementos. Então aí para você eu representei o conjunto C. Esse conjunto C é escrito da seguinte maneira: essa primeira parte dessa propriedade aí, dessa descrição, você tem x pertence ao conjunto dos reais. Então eu estou pegando um elemento que faz parte do conjunto dos números reais, tal que esse x tem que satisfazer a propriedade. Ele tem que ser um valor entre menos 1 e 5, incluindo menos 1 e 5. Então os limites do intervalo vão ser incluídos nesse conjunto. Então qualquer elemento x que estiver definido dentro desses limites serve para mim. E uma terceira maneira também importante de você representar conjuntos, e a gente usa bastante para poder resolver problemas, é a chamada diagrama de Venn-Euler. O John Venn foi um matemático inglês, trabalhou bastante na área de lógica e teoria das probabilidades e desenvolveu bastante essa parte de diagramas dentro da teoria dos conjuntos. E o Leonhard Euler foi um matemático suíço, também trabalhou na área de física e fez importantes descobertas em várias áreas, uma delas a teoria do cálculo diferencial integral. E trabalhou bastante também com o desenvolvimento de notações para a área de conjuntos. Então, o que seria esse diagrama de Venn-Euler? O diagrama de Venn-Euler nada mais é do que você representar os seus elementos dentro de uma região fechada no plano, que a gente vai chamar de conjunto. Então, aí para você embaixo, eu tenho uma elipse que eu coloquei em azul, e dentro dessa elipse eu coloquei os elementos do conjunto A listados. A gente usa muito essa representação para poder resolver problemas, em geral da área de teoria dos conjuntos. Vamos falar um pouquinho agora sobre relação de pertinência. A gente pode falar que um elemento pertence ou não pertence a um conjunto. Então aí para você na tela tem os dois símbolos, o símbolo de pertence e o símbolo de não pertence. Na matemática, para a gente dizer que algo que é uma negação, a gente sempre vai usar essa barrinha cortando o símbolo, ok? Então, tá para você um exemplo. O conjunto A é um conjunto formado pelos elementos 1, 2, o 3 dentro das chaves e o 4. Então, a gente pode dizer o seguinte: o elemento 1
é um elemento que pertence ao conjunto. O elemento 3 entre chaves é um elemento que pertence ao conjunto. O 3 sem as chaves não é um elemento que está dentro desse conjunto. A gente vai ver isso aqui bem detalhado nos exercícios. E o 5 claramente é um elemento que não pertence ao A. A gente também tem alguns conjuntos chamados de conjuntos especiais. Então a gente tem aí primeiro o conjunto chamado de conjunto vazio, é o conjunto que não possui elementos, representado por esse símbolo aqui, o 0 com a barra, ou as chaves sem nada, nenhum elemento dentro. A gente tem um conjunto chamado de conjunto unitário, que é o conjunto que tem apenas um elemento, isso que geralmente é utilizado para representar a solução de uma equação de primeiro grau, que tem um elemento só. Conjunto universo é o conjunto de todos os elementos. No caso aqui seriam todos os elementos do problema que você estiver resolvendo. Então, o conjunto de todas as soluções do seu exercício é o conjunto universo daquele exercício. E agora a gente vai trabalhar um pouquinho com as operações entre conjuntos. A gente tem algumas operações importantes, a gente vai detalhar aqui algumas delas. Então a gente tem aí a união dos conjuntos A e B. A união representada pela letra U, está aqui o símbolo. E a união nada mais é do que você pegar toda essa região do plano, compreendida pelo conjunto A e conjunto B, e a região comum aos dois. Então, qualquer elemento que esteja em alguma dessas três regiões aqui faz parte da união de A com B. Aqui embaixo, na representação, eu estou colocando de novo x pertencente aos reais, poderia ser qualquer outro conjunto numérico aqui, tal que o x pertence ao conjunto A ou o x pertence ao B. Então, quer dizer que se o x estiver na região que compreende só o A, na região que compreende só o B, ou na região que compreende essa região comum A e B, esse elemento pertence à união dos dois conjuntos. Uma outra operação importante é a operação de interseção de AB. A interseção de A e B, representada pelo mesmo símbolo anterior que a gente viu da união, só que esse U agora está invertido. Então, a interseção de A e B nada mais é do que essa região comum a esses dois conjuntos. Então, a representação é x pertence aos reais, novamente eu peguei o conjunto dos reais, tal que o x tem que pertencer ao A e o x tem que pertencer ao B. Então, nesse caso, a gente tem uma restrição, tem que tomar cuidado que tem um E. Para o x pertencer à interseção, ele tem que estar justamente nessa região que foi destacada aí para você, essa região que compreende a área comum aos dois conjuntos. O conjunto A menos B. Agora a gente vai fazer uma subtração de conjuntos. Basicamente, quando você for trabalhar com subtração, você tem que lembrar o seguinte: o primeiro conjunto, representado aqui o conjunto A, é o conjunto dos elementos que você possui, e o conjunto B é aquele conjunto dos elementos que você quer eliminar nessa subtração. Então, observe que o conjunto A era o conjunto inicial e essa região em comum aqui, que é a interseção, foi eliminada na hora que você fez a subtração. Okay? Então, quer dizer que quando você faz a subtração, o seu x tem que ser um elemento que pertence ao A, mas não vai pertencer ao B. E quando a gente fizer a operação inversa, basicamente é a mesma coisa, semelhante. O x agora não vai pertencer ao A, mas vai pertencer ao B, é o conjunto B menos A. A gente tem também o que a gente chama de complementar do conjunto A em relação ao conjunto B. Então, quando você tiver um conjunto A dentro de um conjunto B, a gente vai chamar de complementar do A em relação a B, essa região em vermelho que eu marquei aí. Basicamente, seria qualquer elemento de B que não pertença ao conjunto A. Okay? Então, por isso que essa região ficou destacada. Ou seja, o cálculo que a gente vai fazer aqui, basicamente é aquele cálculo que a gente acabou de trabalhar, a subtração de B menos A. E para a gente poder finalizar essa parte de operações, aqui a gente tem o que a gente chama de diferença simétrica desses dois conjuntos. A diferença simétrica a gente representa aqui na matemática usando esse símbolo que vocês já conhecem em outros cálculos, que é o valor do delta, né? Nesse caso, o delta é um símbolo que a gente vai utilizar para representar a diferença simétrica. Então, a diferença simétrica B pode ser representado de duas maneiras. Pode ser o A menos B, que é o cálculo que a gente acabou de trabalhar anteriormente, união com B menos A. Então, A menos B
é a região que compreende somente o conjunto A, somente os elementos que estão só no A. E a união com B menos A, que são os elementos que estão somente no B. Então, se você fizer a união dessas duas partes aqui, você tem a diferença simétrica. Outra maneira de você representar a diferença simétrica é você pegar a união, que seria toda essa região, e subtrair a interseção desses dois conjuntos. Ok? Para a gente poder finalizar a nossa aula agora, a gente vai trabalhar com mais alguns conceitos finais aqui. Então, dados dois conjuntos A e B, a gente fala que um conjunto B é subconjunto do A somente quando todos os elementos do conjunto B também forem elementos do conjunto A. Em notação matemática, a gente tem esse símbolo aqui, ó. B está contido, esse símbolo, esse Czinho aqui, em A. Isso acontece se e somente se qualquer x que pertence ao conjunto B, que é o conjunto que a gente está falando que está dentro do outro, qualquer x que esteja no B também vai estar dentro do A. Ok? E para a gente poder finalizar essa aula, vamos trabalhar um pouquinho com o conjunto das partes. E a gente vai calcular aí o número de subconjuntos de um conjunto. Se A é um conjunto que possui n elementos, aí eu estou falando para você o seguinte, o número de subconjuntos que podem ser formados a partir de A é 2 elevado a n. Então, vamos trabalhar inicialmente com um exercício aqui, com exemplo. Considere o conjunto A, o conjunto formado pelos elementos 1, 2 e 3. A partir desse conjunto, a gente vai ter os seguintes subconjuntos formados a partir desses elementos. Então, eu posso pegar, por exemplo, um elemento 1 e formar um subconjunto com ele. Posso pegar o elemento 2, fazer a mesma coisa, o elemento 3, fazer a mesma coisa. Posso fazer um subconjunto com os elementos 1 e 2, está aqui. Posso formar um conjunto com os elementos 1 e 3, está aqui. Posso formar um subconjunto com os elementos 2 e 3, está aqui. Posso formar um subconjunto com todos os elementos desse conjunto, que seria o conjunto universo, está aqui 1, 2 e 3. E, além disso, tem uma propriedade importante que é a seguinte. O conjunto vazio, que é o primeiro subconjunto aqui, ó, ele é um conjunto que faz parte de todos os conjuntos. Então, o subconjunto representado aqui pelo conjunto vazio vai fazer parte sempre de todos os conjuntos que você estiver trabalhando. Então, observe que a partir desses três elementos você tem 8 subconjuntos possíveis, ou seja, 2 elevado ao cubo. Vamos entender agora o sentido desse 2 elevado ao cubo, que é o 2 elevado a n lá do começo. Cada elemento de seu conjunto, 1, 2, 3 e assim por diante, cada um deles tem duas possibilidades na hora de você representar os subconjuntos. Ou seu elemento vai fazer parte do subconjunto, no caso 1 faz parte de algum deles, ó. 1 está aqui, nesse segundo subconjunto, ele está nesse quinto subconjunto aqui, ó. Então, o 1, ou ele faz parte do subconjunto, ou ele não faz parte. Então, tem duas possibilidades. O 2 também tem duas possibilidades, ou ele está dentro do subconjunto ou está fora. E o 3 a mesma coisa. Então, para cada um desses elementos aqui, você tem duas opções, duas possibilidades. E usando o teorema, o princípio fundamental da contagem, lá da teoria de análise combinatória, a gente vai ter o seguinte, duas possibilidades para o 1, duas possibilidades para o 2, duas possibilidades para o 3, 2 vezes 2 vezes 2 é o 2 ao cubo, que dá 8. Então, o conjunto das partes de um conjunto é calculado dessa maneira aqui. Para você calcular quantos subconjuntos um conjunto pode formar, basta pegar 2 e elevar o número de elementos desse conjunto. Tá, ok? Então, a gente vai finalizando essa aula e depois eu vou fazer uma aula só de exercícios envolvendo teoria dos conjuntos. Até mais!